Pronto, né? Pronto. Pronto, a partir de agora, cara, a gente vai fazer a resolução das questões. Questão de um simulado do agora eu passo. O simuladozinho era muito bom, viu? Eu fiz ele, né? Porque eu estava me preparando para o concurso, viu? Muito bom mesmo, assim. Simulado aqui. Vou tentar fazer só uma ampliação aqui da tela. Vou fazer somente a parte específica aqui das questões. Mas é muito bom aqui o restante do material. Material antigo, viu? Não é um material tão recente, mas é realmente muito, muito bem elaborado aqui. Visualização específica, vou dar só um zoom aqui para melhorar. Ó, primeira questão, cara, questão 61, né, legislação específica, questão que trata sobre transgressões disciplinares. Transgressões disciplinares é um dos assuntos mais difíceis do Código Disciplinar, que exige uma atenção especial por parte dos alunos, do concurseiro, tranquilo? Eu vou sugerir, já sugeri várias vezes e sugiro novamente, a metodologia do flashcard para estudo de transgressões. Você vai criar as transgressões, escrever todas elas. No verso do papelzinho que você escrever a transgressão, você vai colocar a gravidade. E aí você vai colocar uma caixinha, organizar lá e depois vai ficar fazendo sorteio. E aí vai ler a transgressão e vai tentar memorizar a gravidade da transgressão. A partir daí, com o tempo, você vai ficar totalmente maceteado e não vai ter muita dificuldade com transgressões, não. Tranquilo? Então, essa questão aqui, a questão 61, realmente vai partir do conhecimento do estudante. O estudante vai ter que fazer uma memorização, mas cabe uma interpretação também da questão. Então, a transgressão é o militar que deixar, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu superior funcional, conforme prescrições regulamentares, comete transgressão de natureza leve. Então, o militar está lá tendo que se apresentar ao oficial, né, a um superior que ele tenha, e naquele momento ele não está podendo. Então, logo que ele puder, ele vai ter que se apresentar, conforme as prescrições regulamentares. Então, é uma situação somente de apresentação. Então, cabe também um pouco da interpretação por parte do estudante que esteja fazendo a questão, fazendo a prova naquele momento, né? Entender o conceito. Se somente se apresentar, seria uma transgressão grave isso? Cara, acho que não. O cara vai também por raciocínio. Pode ser uma transgressão média? Bom, quem sabe? Pode ser. O código vai que é rigoroso, né? A pessoa não tem muito conhecimento sobre o código, vai que esse código é rigoroso. Então, pode ser que seja uma transgressão média, perdão. Mas, de fato, havendo conhecimento, o militar vai saber, o concurseiro vai saber que essa transgressão é uma transgressão leve. Então, a questão 61 é uma questão correta, tranquilo? Questão 61 é uma questão correta. Vou tentar colocar uma canetinha aqui para fazer aqui um rabisco. Questão certa, tranquilo? Tranquilo. Você está gravando, mas eu posso tirar dúvidas, posso falar durante a gravação? Pode ficar à vontade. Ah, beleza. Beleza. Fica à vontade, se quiser perguntar alguma coisa. Essa eu errei. Eu achei que não fosse. É uma transgressão leve. Vai pela interpretação, cara. Mesmo que a gente ainda não tenha uma compreensão sobre as transgressões, de estudar mais aprofundadamente elas, a forma que eu utilizo, que eu sugiro que vocês utilizem, seja os flashcards, mas mesmo dessa maneira vocês não tendo estudado ainda, parte pela interpretação. Então a situação aqui é de se apresentar, de uma apresentação ao seu superior funcional. O militar estava ocupado, então logo ele terminou seus afazeres, ele vai se apresentar. Então não tem como ser uma transgressão grave, né?
Poderia ser uma transgressão média se o código, a pessoa interpretasse que o código fosse rigoroso. Não, o código deve ser rigoroso, então deve ser uma transgressão média. Mas acaba que não é uma transgressão média, é uma transgressão leve. Então, para se entender isso, realmente tem que ter o estudo. Não tem outra alternativa. Tranquilo? Questão 62, guerreiros. Retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares configura transgressão grave. Então, na primeira questão 61, a gente vê a apresentação, e a segunda, a questão 62, a gente vê o militar se retirar da presença do superior. Então, a questão coloca uma transgressão grave nessa situação. Então, a gente observa que existe aqui um rigor muito grande na aplicação da transgressão grave, por conta de simplesmente o militar não ter observado as normas regulamentares de cumprimento ao superior hierárquico quando ele fosse se retirar, quando ele fosse se ausentar da presença do militar. Então, a gente observa, por uma questão de interpretação, a gente percebe que essa transgressão possa estar errada, possa estar muito rigorosa. Então, essa transgressão, observa-se de início, logo que ela está errada. Não é grave. A gente já vai logo sabendo que ela não é grave. Beleza? Ela está errada. Só que para a gente tirar a dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui no Código Disciplinar. E eu vou colocar aqui a transgressão para que a gente possa tirar a dúvida, beleza? Tirar a dúvida aqui e de fato ver qual é a gravidade dessa questão, dessa transgressão. Beleza? Código Disciplinar, bota para pesquisar, usando o material do professor Wagner Lobo. Muito bom material, viu? Muito bom. Retirar-se da presença. O cara coloca ali um trecho, coloca ali o Ctrl F, que já é um pouquinho de informática aí, já vai cair em cima da questão. Tirar-se da presença superior. Carrega um pouquinho, já vai tirando a dúvida aí, ó. Vou zoom aqui para que fique melhor a visualização. Pronto. É uma transgressão leve. A gente observa até pela primeira situação, né, de se apresentar só uma transgressão leve, se retirar também se torna uma transgressão leve. Então, a gente pode fazer esses comparativos, essas analogias, quando a gente for pegar algum bizu. Então, é uma transgressão leve, ok? A questão 62 é uma transgressão leve. Tranquilo? Dá para você ver as questões agora? Você está visualizando as questões? Dá sim, James. Tá, né? Ok, viu? Então pronto, show de bola. Então essa aqui é uma questão, uma transgressão leve. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Leve. Em vez de grave, seria leve. Vou escrever aqui que eu estou aprendendo ainda aqui a escrever. Leve. Tranquilo? Beleza? Ela é uma transgressão leve. Então ela está errada. Aí agora a gente vai para a questão 63. A questão 63 já vai falar um pouco sobre sanções. Sobre sanções disciplinares, beleza? A aplicação de permanência disciplinar de 15 dias quando o militar cometer transgressão disciplinar de natureza média. Vou repetir aqui a leitura. A aplicação, na verdade eu acho que seria A, com HA, né? Que no sentido de existir. A aplicação de permanência disciplinar de 15 dias quando o militar cometer transgressão disciplinar de natureza média, mesmo o militar punido não sendo reincidente, configura ato irregular. Aqui está falando sobre um ato, né, que é a aplicação de uma sanção disciplinar, ser irregular. E aí ele vai dar o motivo desse ato ser irregular, que é a aplicação da permanência disciplinar de 15 dias, quando o militar cometer transgressão disciplinar de natureza média, mesmo o militar não sendo reincidente. Então observe essa situação aqui, ó. Não sendo reincidente. A gente lembra que a permanência disciplinar pode ser de até 20 dias,
Só que só poderá ser aplicada 20 dias quando houver reincidência de transgressão grave, beleza? Então, nessa situação, a gente observa que é um ato irregular, sim, configura um ato irregular. O fato de a gente observar primeiro que existe a aplicação de 15 dias de permanência para uma transgressão média, e além disso, o cara ressalta aqui que essa aplicação, mesmo não sendo reincidente, o correto seria que, pelo menos fosse reincidente, o cara cometeu 2 transgressões médias, ele reincidiu em transgressões médias, e por conta disso foi aplicada uma permanência de 15 dias, então o cara ficaria na dúvida. Só que aqui na questão o cara coloca, mesmo não sendo reincidente. Então ele dá aqui uma situação de incoerência à questão. Então a gente observa logo, uma questão de interpretação de início, logo que essa questão está errada. Beleza? Aliás, essa questão está certa. É um ato irregular. Beleza? É um ato irregular, configura ato irregular. Aplicação de 15 dias de permanência disciplinar quando o militar comete uma transgressão média, mesmo não sendo reincidente. Então, é sim um ato irregular. Não pode haver essa aplicação de 15 dias de permanência quando o militar não for reincidente e cometer uma transgressão média. Tranquilo? É muito exagerada essa sanção. Tranquilo? Então, questão certa. Está certa, porque configura, de fato, um ato irregular. Vou mudar a cor aqui só para dar um ênfase. Um ênfase aqui nesse detalhe. Ó. Configura ato irregular. Então, a partir desse detalhe aqui, a gente observa o resultado da questão. Tranquilo? Vou botar aqui no vermelhinho de novo. Vamos lá. Questão 64. Pela mesma transgressão, poderá ser aplicada mais de uma sanção disciplinar, sendo nulas as penas mais brandas, quando indevidamente aplicadas a fatos de gravidade com ela incompatível, de modo que prevaleça a penalidade devida para a gravidade do fato. Essa questão aqui, a gente observa logo que é errada. Por que a gente observa que ela é errada? Quem já estudou o Código Disciplinar sabe que não pode ser aplicada mais de uma transgressão, aliás, mais de uma sanção disciplinar por uma transgressão cometida. Então, se você cometer uma transgressão disciplinar na esfera administrativa, você não poderá sofrer mais de uma sanção. Você poderá sofrer sanções em esferas diferentes. Vou citar um exemplo. Você cometeu um crime militar, então você vai ser punido tanto na esfera penal militar quanto na esfera administrativa disciplinar. Aí sim, ocorreram 2 sanções em esferas diferentes. Agora, somente na esfera administrativa, não poderá haver a possibilidade do militar sofrer 2 sanções disciplinares, ou seja, na esfera disciplinar, administrativa disciplinar. Não pode. Ele somente sofrerá uma. Tranquilo? Sofrerá somente uma sanção. James. Pode falar. James? Pode falar. No cometimento de uma transgressão, o militar ele pode recorrer? Pode, sim. Ele tem as suas formas de recorrer. Existem 2 possibilidades, né? A reconsideração de ato e o pedido de recurso hierárquico. Então, existem 2 situações em que o militar poderá recorrer. Tranquilo? Então, voltando para a questão, pela mesma sanção, pela mesma transgressão, perdão, não poderá ser aplicada. Aliás, a questão diz o seguinte: pela mesma transgressão poderá ser aplicada mais de uma sanção disciplinar. Isso é errado. Então, a partir desse momento, a gente já observa que a questão está errada. Sendo nulas as penas mais brandas, quando indevidamente aplicadas, a fatos de gravidade com ela incompatível, de modo que prevaleça a penalidade devida para a gravidade do fato. Então, quando houver essa situação, qualquer cometimento de qualquer transgressão, o militar só poderá sofrer uma sanção na esfera administrativa pelo ato. Não poderá sofrer 2 sanções. Tranquilo? Só poderá sofrer uma sanção. Quando houver essa situação aqui de sendo nulo as penas mais brandas, também não cola, não tem condições, a não ser que ela tenha sido aplicada de forma irregular. Se tiver sido aplicada de forma irregular essa sanção, ela será considerada nula. Vou dar um exemplo. Você cometeu uma transgressão, aí você foi demitido e pegou uma permanência. Então, você não poderá. Então, vai ser anulada, por exemplo, a permanência que você sofreu. Vai ficar somente a mais grave. E a mais leve será anulada. Tranquilo?
Irmão, vou ter que, infelizmente, encerrar aqui por enquanto e a gente retorna. Tranquilo, James. Tranquilo? Tranquilo. Só um segundão. Um segundo, rapidão. Pronto, vamos lá, continuar as questões aqui, beleza? Tomando as questões. Pronto, a gente viu a questão 64 agora por último, que vai falar sobre transgressões, né? Vai falar que pela mesma transgressão poderá ser aplicada mais de uma sanção disciplinar. Pronto, a partir daí a gente observa que já há o erro. Não poderá ser aplicada mais de uma sanção disciplinar para uma transgressão, a mesma transgressão, não poderá. Tranquilo? Então, a partir daí a gente já observa o erro. Aí vai colocar aqui, sendo nulas as penas mais brandas quando indevidamente aplicadas. Beleza, aí está correto. Será anulada as penas mais brandas quando forem indevidamente aplicadas. Supondo, o guerreiro lá cometeu uma transgressão grave, aí ele sofreu uma advertência e uma permanência, por exemplo. Então, a advertência será anulada nessa situação. Tranquilo? Pronto, só fala isso. O restante seria somente uma continuidade da situação de dupla aplicação de penas. Tranquilo? Então, essa questão está errada. Logo no início, a gente observa que não existe aplicação de duas sanções disciplinares para a mesma transgressão. Tranquilo? Alguma observação que vocês queiram fazer a questão aí, guerreiros? Fique à vontade. Alguma questão anterior, mas sim, que você quer tirar alguma dúvida, irmão? Eu errei aqui a 63, ó. 63? Pronto, a questão da 63 vai falar, eu até coloquei aqui, caracterizando, ato irregular, configurar ato irregular. Então, vamos analisar. Ele está dizendo que ele vai citar um exemplo e que para ele é um ato irregular. Então, vamos lá, ver se esse ato realmente que ele está citando é irregular. O ato que ele cita é a aplicação de permanência disciplinar de 15 dias quando o militar cometer transgressão de natureza média. Beleza? Mesmo o militar punido não sendo reincidente. Então, o que aconteceu aqui? O militar cometeu uma transgressão média, sofreu uma sanção de 15 dias, uma sanção de permanência disciplinar de 15 dias, mesmo o militar não sendo reincidente. Então, ele não era reincidente, cometeu uma transgressão média e sofreu uma sanção de 15 dias. Uma permanência disciplinar de 15 dias. Então, isso é um ato irregular. A gente observa, primeiro, que permanência disciplinar poderá ser aplicada até 20 dias, quando houver a reincidência de uma transgressão grave. Então, aqui o cara não cometeu uma transgressão grave, cometeu uma transgressão média, ele não é reincidente e sofreu 15 dias. Então, isso é um ato irregular. Tranquilo? É um ato irregular. Depois a gente pode ver isso com mais detalhes. Mas aí é um ato irregular. Tranquilo? Somente recapitulando essa questão. Alguma outra dúvida, guerreiro? O Gabriel que chegou agora, alguma dúvida aí, Gabriel, sobre o resultado? Não, para mim tá de boa, viu? Sobre os gabaritos? Tranquilo, James. Pronto, vamos lá então. Questão 65, guerreiros. Questão 65 vai falar: num concurso de agentes, serão elaborados dois processos distintos em razão de apresentar dois militares ou mais dentro da prática transgressional, ou seja, da transgressão. Então, no concurso de agentes, concurso aqui está em letra maiúscula, concurso e agentes está com letra maiúscula, mas isso aqui não é um concurso público para agente não, viu, guerreiros? É um concurso que quer dizer que houve mais de um agente na prática de uma ação delituosa. Aliás, de uma transgressão disciplinar, perdão. Só deixar aqui no mudo aqui o guerreiro, pronto. Então, no concurso de agentes, quer dizer que mais de um agente praticou uma transgressão. Serão elaborados dois processos distintos. Opa, aí você já sabe, não pode. Independente de ser mais de um agente, quando houver o concurso entre eles no cometimento de uma transgressão, será aberto somente um processo para apurar. Se forem militares com menos de 10 anos, processo administrativo disciplinar para apurar a transgressão. Se os militares tiverem, alguns tiverem menos de 10 anos, outros tiverem mais de 10 anos, então nessa situação aí será aberto um processo de conselho de disciplina, porque
sempre prevalecerá o processo do mais antigo. Então, se tiver lá um sargento, que já tem lá 15 anos de polícia, e um soldado, que tem ali 2 anos de polícia, não será aberto os processos diferentes, será aberto somente um processo único, né? Que, no caso, seria um conselho de disciplina. Então, num concurso de agentes, ou seja, quando tiver mais de um agente praticando uma transgressão, será aberto somente um processo. Não serão abertos 2 processos distintos, como está sendo colocado aqui na questão. Beleza? Então, essa transgressão aqui, aliás, essa questão aqui, ela é errada. Beleza? Errada. Vou fazer um Ezinho aqui. E eu vou colocar o amarelinho aqui para explicar. Somente um. Elaborado. Vou voltar aqui. Dois processos. Então, já destaquei aqui, não serão 2 processos. Será somente um processo. Tranquilo? Não serão 2. Será somente um processo. Um feio, né? Eu estou tentando aprender aqui a desenhar. Ele será criado somente um processo. Tranquilo, guerreiros? Vamos voltar lá. Alguma dúvida aí na questão 65? Questão fácil, né? Para vocês é uma questão fácil, pra mim né? tá de boa. Pronto, é uma Tá de boa, questão grátis aí para vocês, viu? Para vocês correrem para o abraço. Vamos lá. Apresentar as razões finais de defesa, o Conselho de Disciplina passa a deliberar sobre o julgamento do caso, em sessão facultada a presença do defensor do militar processado, elaborando, ao final, o relatório conclusivo. Ponto. Aí vai o segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Encerrada a fase de instrução, aliás, a segunda frase, né? Encerrada a fase de instrução, a praça acusada será intimada para apresentar por seu advogado ou defensor, no prazo de 8 dias, suas razões finais de defesa. Tranquilo? Então, aqui a gente vai estar falando sobre o Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina será um processo para apurar cometimento de transgressão disciplinar para militares com 10 anos ou mais. Praças com 10 anos ou mais de serviço militar. Então, aqui a gente vai ver sobre o rito jurídico, sobre os passos do Conselho de Disciplina. E aí, o que é que vocês acham? Tá certo aí, tá correto. Certo? Pronto, vamos falar aqui sobre o Conselho de Disciplina. Quem quiser falar, pode falar. Só não fiz ouvir agora a última fala. Alguém quer falar? E aí, galera, quem falou aí não deu pra ouvir, não. Ficou o Carlinhos que falou aí, não foi, Carlinhos? Deve repetir aí. Pronto. Não. Pessoal, ó, letra de lei, viu? Artigos 97 e 98 do Código Disciplinar. Encerrada a fase de instrução, a praça acusada será intimada para apresentar por seu advogado ou defensor no prazo de 8 dias suas razões finais de defesa. Letra de lei, não mudou nada. Segunda parte, apresentadas as razões finais de defesa, o Conselho de Disciplina passa a deliberar sobre o julgamento do caso, em sessão, facultada a presença de defensor do militar processado, elaborando, ao final, o relatório conclusivo. Pessoal, mesma coisa. Aí você vai falar, James, cara, mas tem uma diferença aí. Qual é a diferença, irmão? Diferença é que a ordem está investida. A ordem está investida. Então, você pode dizer, não, está errada por isso, porque a ordem está investida. Primeiro vai essa frase que está aqui, começando na palavra encerrada, e depois que tem essa frase aí que fala apresentadas, as razões finais de defesa. Então, essa questão está errada. Eu vou justificar para vocês. Guerreiros, não está errada. Por quê? Porque foram colocados 2 trechos sobre o Conselho de Disciplina, mas aqui dentro da questão, eles não estão explicando que a ordem do rito jurídico vai ser esse.
ele simplesmente coloca que existem duas situações que ocorrerão durante o conselho de disciplina. Ele não vai mencionar a situação da ordem. Então, se tiver essa questão assim, ó, primeiramente será apresentadas as razões finais de defesa. Posteriormente, encerrada a fase de instrução, a praça acusada será intimada para apresentar. Pronto, aí seria errada essa questão. Porque a gente observa que dentro da questão foi criado um cronograma dos processos jurídicos. Não, mas aqui na situação não houve. Beleza? Aí já seria uma outra situação. Então, por conta de ter somente dois trechos do processo, mesmo em ordens divergentes, né, ordens divergentes do que está no Conselho de Disciplina, não está errada. É uma questão que está correta, beleza? Não está errada, está correta, beleza? Essa questão não vai se tornar errada por conta da ordem, porque não tem nenhuma menção quanto a ordem, não tem nenhuma menção quanto à ordem. Primeiro vai ser apresentada as razões finais de defesa, depois vai ser encerrada a fase de instrução. Não tem dizendo nada sobre isso. Então a questão está correta, mesmo com a ordem alterada. Tranquilo? Questão 67. Vamos falar agora sobre cancelamento de sanção disciplinar. Cancelamento de sanção disciplinar. Tranquilo? Questão 67. Eu quero que vocês tenham bastante atenção, antes da gente iniciar essa questão. Cancelamento com anulação. Cancelamento com anulação. Cancelamento de sanção disciplinar é um ato discricionário da autoridade competente em casos de mérito ou bravura. Cancelamento de sanção disciplinar é um ato discricionário da autoridade competente em casos de mérito ou bravura. Essa questão, guerreiros, vocês não vão encontrar dessa maneira no Código Disciplinar. Ela é uma questão interpretativa, beleza? É uma questão que vai necessitar dos senhores uma pequena interpretação. Mas vocês vão compreender. Então, vamos falar aqui sobre cancelamento de sanções. Eu vou colocar aqui para os senhores e vou explicar. Beleza? Para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Ó. Primeiramente, cancelamento de sanção é uma recompensa militar. Está no artigo 68. São recompensas militares. Inciso 3, cancelamento de sanção. Tranquilo? Aí vai falar aqui sobre os cancelamentos de sanção. Primeiro, ocorrerá quando houver o lapso temporal do cometimento da transgressão. Por exemplo, você cometeu uma advertência. Aliás, você cometeu uma transgressão e essa transgressão foi convertida numa sanção de advertência. Então, quando passar 2 anos, você poderá solicitar o cancelamento dessa advertência. Com 2 anos, essa advertência vai sumir dos seus assentamentos. Para uma repreensão, você sofreu lá uma sanção de repreensão, então passou 3 anos, você pode solicitar o cancelamento por conta do lapso temporal desta repreensão. 3 anos. Para permanência disciplinar, ou anteriormente a esta lei, no caso a detenção, 7 anos. Então passou 7 anos da permanência disciplinar que você sofreu, você poderá solicitar o cancelamento, vai sumir ali dos seus assentamentos, tranquilo? 7 anos, sumiu, tranquilo? 10 anos para custódia disciplinar. A gente lembra que as sanções de expulsão, reforma administrativa disciplinar e expulsão não serão canceladas por conta do lapso temporal, tranquilo? Só que existem 2 situações. Primeiro, pelo lapso temporal, que a gente acabou de mencionar, 2 anos para advertência, 3 anos para repreensão, 7 anos para permanência e 10 anos para custódia. Só que existe outra situação, que é quando o militar pratica um ato meritório ou ato de bravura. Quando for um ato meritório, poderá cancelar qualquer sanção que ele tenha praticado, que ele tenha sofrido. Então, o militar praticou uma sanção, um ato meritório. Então, a partir do momento que ele praticou um ato meritório, ele poderá solicitar o cancelamento de uma custódia, onde ele passaria 10 anos para ter esse cancelamento. Então, o militar praticou
um ato meritório, ele solicita, quero que seja realizado aí esse cancelamento de uma custódia, tranquilo? Só que, entenda o seguinte, quem vai fazer esse cancelamento será o controlador geral de disciplina. O controlador geral de disciplina poderá cancelar uma ou mais punições do militar que tenha praticado qualquer ação considerada meritória, tranquilo? Agora, quando o militar acaba praticando um ato de bravura, que é outra situação, todos os atos, todas as punições dele serão excluídas, serão canceladas. Então, o militar lá tem na ficha dele várias transgressões, várias sanções, custódia, permanência, advertência. E aí ele vai praticar um ato de bravura, todas serão canceladas, beleza? Só que isso vai ser discricionário do controlador geral de disciplina. É ele que vai ter essa situação, essa prerrogativa de cancelar ou não. Então, por conta disso é uma prerrogativa dele, onde ele poderá escolher e determinar o cancelamento destas sanções, então se torna um ato discricionário. É igual à abordagem policial. O policial tem um poder discricionário de realizar a abordagem policial. Ele vai estar na rua, vai ter os seus critérios particulares de indivíduo em atitude suspeita, e a partir daquele momento ele poderá realizar a abordagem. Mesma situação com o controlador geral de disciplina. Ele vai ter o poder discricionário de cancelar qualquer punição que o militar tenha sofrido, quando este, ou seja, o militar, praticar um ato considerado meritório ou um ato considerado de bravura. Então, essa questão aqui está correta, beleza? Autoridade competente. O cancelamento de sanção disciplinar é um ato discricionário da autoridade competente em casos de mérito ou bravura, beleza? Então, essa questão está correta, tranquilo? Deu para vocês entenderem, guerreiros? Alguma dúvida? Caso vocês tenham, pode perguntar. O parágrafo 2º é bem claro quanto a isso. Fiquem à vontade. James, mas assim, na hora eu não entendi muito bem essa questão, não. Ó. Pronto. Eu até entendo aqui a situação de vocês não terem entendido, porque é uma palavra que não está dentro do Código Disciplinar, que é a situação da discricionariedade. A discricionariedade, quero que vocês entendam a partir de hoje, que é quando eu tenho o direito de escolher alguma coisa. Significa isso. O que é a discricionariedade? É o seu direito de escolher alguma coisa. Você vai ter essa prerrogativa. A prerrogativa é um direito assegurado por conta da sua função de escolher alguma coisa. Eu dei o exemplo da abordagem policial. O policial militar poderá abordar qualquer situação em que ele considere em atitude suspeita. O cidadão está em atitude suspeita, então ele poderá ser abordado por qualquer composição policial. Tranquilo? Mesma situação vai ser do controlador geral. Ele tem o poder discricionário de cancelar qualquer sanção aplicada ao militar por conta do cometimento, por conta da prática de uma ação meritória ou de bravura do militar. Tranquilo? Deu para vocês entenderem agora o que significa ato discricionário? Eu ficou alguma dúvida aqui? Pronto, para mim deu show aqui. Show? Beleza. O restante dos guerreiros aí, alguma dúvida? Tranquilo, James. Deu para entender, né? Deu. Só uma dúvida, vocês erraram essa questão? Não, eu acertei. Todos acertaram? Eu errei. Pronto. Eu acredito que quem tem errado tenha sido por conta da palavra discricionário. O cara ficou ali na dúvida, não sabia o que significava e acabou errando. Mas, de fato, essa questão está certa. Tranquilo? É um ato discricionário da autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? Controlador geral. Beleza? Aí, continuando ainda sobre cancelamento de sanção disciplinar, é o que a gente acabou de ver. O lapso temporal, ou seja, o tempo que é necessário para o cancelamento de sanção disciplinar, é de 10 anos em caso de mérito. Ou seja,
Se eu estou lá com várias sanções na minha ficha, supondo que o soldado James tem várias sanções na ficha dele. No caso, eu não tenho, quero deixar bem claro isso, que eu não tenho nenhuma. Mas supondo que eu tenha várias sanções, cometi várias transgressões, então eu tenho várias sanções no meu histórico, no meu currículo lá, nos meus assentamentos, que é a palavra correta. Então eu tenho várias sanções. E aí eu pratico um ato meritório. Pô, pratiquei um ato meritório aqui, considerado meritório, foi publicado no Boletim do Comando Geral e tal, considerado meritório. A questão está dizendo que quando eu praticar um ato meritório, eu tenho que passar 10 anos, num lapso temporal de 10 anos do cometimento dessa prática meritória, para que minha sanção disciplinar seja cancelada. Isso é correto ou é errado, guerreiros? Errado. É errado. É claro que é errado. Então, quando você Errado, praticar não, um não ato tem lapso meritório, quando você praticar um ato meritório, não existe lapso temporal, a sanção vai ser cancelada, e quando houver esse lapso temporal de 10 anos, no caso de transgressão, aliás, no caso da sanção de custódia. Então, você praticou, tem lá na sua ficha um custódia disciplinar, ou seja, você sofreu uma sanção de custódia disciplinar, e você não praticou nenhum ato meritório. Então, o lapso temporal será de 10 anos para que seja cancelado essa sanção disciplinar. Beleza? Deu para os senhores entenderem a situação? Deu, né? A questão, então, está errada, né? Lapso temporal para o cancelamento de sanção disciplinar de 10 anos em caso de mérito. Errado. O cara viajou na maionese. Viajou na maionese aqui. Está errado. Tranquilo? Guerreiros, vou encerrar aqui essa gravação, a gente vai dar prosseguimento mais à frente, beleza? Só para não ficar muito extenso o vídeo. Beleza? Vamos para a próxima questão, guerreiros. Questão de número 69. É sobre o que eu tinha acabado de falar, né? Primeiramente, cancelamento é diferente de anulação. Cancelamento acontece em duas situações. Quando o militar passa um período, né, sem cometimento de nenhuma transgressão, por conta disso, as sanções que ele tinha no passado são canceladas, ou então, quando ele pratica um ato de bravura ou um ato considerado meritório, que a partir daí algumas sanções que ele sofreu no passado serão canceladas. A anulação já é outra situação, que a gente vai ver agora, beleza? A anulação de sanção disciplinar, assim como o cancelamento de sanção, tem as mesmas especificações quanto a gerar direitos pretéritos e na questão de retroagir a origem do ato que se pretende anular ou cancelar. Então, essa questão aqui, pessoal, quero que vocês entendam que, de início, ela é errada. Essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Porque quando... primeiramente, eu vou explicar para os senhores aqui o que é a anulação. A anulação de uma sanção disciplinar, ela vai ocorrer quando houver um erro. Houve um erro, como foi no caso da questão anterior que a gente viu, na transgressão média. Foi aplicado lá, o militar cometeu uma transgressão média, ele não era reincidente e foi aplicado 15 dias de permanência para ele. Então, isso foi um ato irregular. Não poderia ter sido aplicado 15 dias para ele, porque não foi reincidência. Então, esse ato será anulado, deve ser anulado. Tranquilo? Deve ser um ato anulado. E quando houver anulação, vai voltar todos os direitos dele. Todos os direitos dele serão retornados. Por exemplo, o cara sofreu ali uma custódia, então ele ficou sem remuneração. Se a custódia for anulada, ele não vai ter o prejuízo do dinheiro dele, por exemplo, nem do tempo de serviço. Ele vai ter esse retorno dessas dificuldades que ele teve, beleza? Desse ônus que ele teve. Já no cancelamento não existe isso. Se o militar já teve a sanção lá cancelada, ele não vai ter essa retroação dos efeitos. Supondo que o militar tinha lá na ficha dele algumas sanções e por conta disso ele não foi promovido. Depois de não ser promovido, ele praticou um ato considerado de bravura
e por conta disso todas as sanções dele foram canceladas, ele não vai ser promovido por conta disso, não vai ter um efeito de retroativo, não vai ter esse efeito, tranquilo? São situações diferentes. Então a questão diz que a anulação de sanção disciplinar, assim como o cancelamento de sanção, tem as mesmas especificações quanto a gerar direitos pretéritos. A palavra pretérito aqui, ó, significa passado, direitos do passado. Então, a partir daí a gente observa que está errado. E na questão de retroagir, a origem do ato que se pretende anular ou cancelar. Então, essa questão está errada. Tranquilo, guerreiros? Não confundam cancelamento com anulação. Cancelamento é uma coisa, anulação é outra coisa diferente. Tranquilo? Tenham cuidado. Então, no caso da anulação, o militar vai ter o retorno dos seus direitos pretéritos, dos seus direitos do passado. Vai retroagir os seus direitos. Já no caso do cancelamento, não haverá esse efeito retroativo. Tranquilo? Só um segundo, caso, eu vou cancelar aqui a gravação. Só cancelar aqui, porque já está encerrando o tempo. Vou cancelar aqui. Mas faça a pergunta logo aí, fique à vontade, antes de eu cancelar. James, então no caso aí, quando tiver uma questão anulação e cancelamento, então essa questão já na cara está errada, né? Por conta desse efeito retroativo, você sabe que só vai existir efeito retroativo na anulação. No cancelamento já não tem. Então elas têm algumas situações peculiares, situações distintas dentre elas, beleza? Das situações distintas é quanto ao efeito retroativo. Até porque o guerreiro aí tem que ficar ligado que tem no cancelamento, como vai se cancelar uma expulsão, uma demissão, que é uma coisa que vai colocar para fora, não pode ser cancelado, né? Pronto. Outra característica, não haverá, quanto ao cancelamento, como a gente já falou, o cancelamento de expulsão, demissão e nem reforma administrativa disciplinar. Já na anulação, todos os atos poderão ser anulados, todos os atos. É quando há algum erro. O cara cometeu um erro ali, então vai ser anulado. A gente já viu que existe a possibilidade de retificação, outras situações, né, como agravamento, atenuação, e existe também a situação de anulação. Tranquilo? Mais alguma dúvida, guerreiros? Outra questão? Vou rápido, voltando. Pronto. Voltando. Vamos lá, para o simulado aí, cara. Voltando. Primeiro, guerreiros, eu queria voltar só essa questão aqui. Questãozinha que está mais aqui em cima. Que é a questão de número... Pronto, questão de número 63. Aplicação de 15 dias de permanência no cometimento de uma transgressão média só seria considerado um ato regular, um ato legal, se fosse reincidente. Aí, quando tem essa situação aqui não sendo reincidente, ela está errada, beleza? E aí, como configura ato irregular, a questão está certa, beleza? É um ato irregular, a aplicação de uma permanência de 15 dias quando o militar não for reincidente. Se não tivesse essa palavrinha aqui e tivesse aqui o nome regular, a questão estaria correta, tranquilo? Só voltando lá para a gente recapitular. Vamos lá, questão 70, guerreiros. Questão 70. A agravação é a ampliação dos dias propostos. Vou ampliar aqui. A agravação é a ampliação do número dos dias propostos para uma sanção disciplinar ou a aplicação de sanção mais rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e a ação educativa sobre o militar do Estado. Pô, questão letra de lei aí, irmão. Correta, beleza? Correta. O que é que seria essa agravação? Seria uma rigidez maior na aplicação da sanção disciplinar. Vou pegar aqui o exemplo da ampliação do número dos dias propostos. Supondo que o militar, o soldado James, cometeu lá uma sanção qualquer e sofreu uma permanência. Então, essa permanência foi de 5 dias. Só que houve lá uma revisão desse ato e aí aplicaram uma sanção de 10 dias. Uma sanção de permanência disciplinar de 10 dias. Então, na situação, houve o aumento do número de dias da sanção disciplinar de permanência. Era 5 dias, foi para 8, 10 dias. Ampliou, beleza? Então, essa situação aí que está falando sobre a ampliação do número dos dias propostos para uma sanção disciplinar. A outra situação seria a aplicação de sanção disciplinar mais rigorosa. Como é que seria isso? Eu cometi lá uma transgressão qualquer
e sofri, por exemplo, uma advertência. Fui advertido. Pronto. Essa foi a minha sanção. Só que aí houve uma revisão e aí eu sofri uma permanência. Pô, esse ato que o James cometeu é para uma permanência. Então houve uma revisão. Beleza? Então houve uma agravação, um agravamento da minha sanção. Então, nessa situação aí, houve aplicação de sanção mais rigorosa. Eu ia sofrer somente uma advertência, acabei sofrendo uma permanência. Então, houve mais rigor. Ou então, o militar lá cometeu uma transgressão e sofreu uma custódia. Só que aí houve uma agravação para uma demissão ou para uma expulsão, no caso das praças. Então, isso aí é uma agravação de uma aplicação de sanção mais rigorosa. Tranquilo? Então, essa questão aqui, a letra de lei, está correta. Beleza? Questão corretíssima. 70, questão correta. Tranquilo? Vamos lá, questão 71. Não será conhecido o recurso hierárquico intempestivo, procrastinador, ou que não apresente fatos ou argumentos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada, devendo ser cientificado o interessado e publicado o ato em boletim, no prazo de 30 dias. Opa! Então, essa situação aqui, guerreiros, ela está correta. Você vai olhar aqui, ó. Opa! Risquei aqui sem querer. Não será considerado o recurso hierárquico intempestivo? Certo. Procrastinador? Correto. Ou que não apresente fatos ou argumentos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada? Certo. A gente está falando sobre recurso hierárquico, viu? Devendo ser cientificado o interessado e publicado o ato em boletim. Certo, show de bola. Aí no final tem um erro. Qual é o erro, guerreiro? No prazo de 30 dias. Não é 30 dias. O prazo é de 10 dias. Então, por conta do prazo, ó o detalhezinho aqui, ó. Essa questão vai estar errada por um simples detalhe. O prazo. O prazo é de 10 dias, não de 30 dias. Então, essa questão está errada. Vou mostrar para os senhores aqui, ó, o Código Disciplinar sobre recurso hierárquico. Rapaz, você quase me mata do coração agora, ó. Pronto. O que tava certo aí, o que diabo foi Quis fazer isso? um suspense aqui. Quis fazer um suspense aqui. Então, essa questão vai estar errada, guerreiro, somente por causa do prazo, viu? Do prazo de 30 dias. Não é 30 dias, somente 10 dias, beleza? Solução para o prazo de recurso hierárquico é de 10 dias. Então, a gente vai pegar aqui a letra de lei, aqui, ó. Mais embaixo aqui a gente vai pegar todinho. Recurso hierárquico. Só um segundo, vou colocar aqui rapidão para os senhores. Bota aqui no pesquisar que vai direto para cima. Ó, pronto, parágrafo 6º do artigo 8. Não será intempestivo, procrastinador, ou que não apresente fatos ou argumentos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada. Aí está correto. Devendo ser cientificado o interessado e publicado o ato em boletim no prazo de 10 dias, não 30 dias como está na questão. Então, por conta disso, a questão está errada. Já colocar aqui na questão errada. Aqui é 10 dias. Prazo é 10 dias. Vou colocar aqui uma coisinha diferente. Então, uma maior com destaque especial. 10 dias, não 30. Riscar esses 30 aqui e colocar aqui ao lado 10. Beleza? 10 dias. 10 dias aqui para frente. 10 dias. Vou escrever aqui, mas tá ficando feio pra caramba. Tentando. 10 dias primeiro. Isso. Show. 10 dias. Tudo? Só. A tela aqui.